Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu vivia brincando com a minha mãe, dizendo que ela tinha a vida que pediu a Deus. E dizia isso porque ela andava viajando e passeando bastante. Eu incentivava. Até porque depois que o pai morreu, ela começou a receber uma boa pensão que ele deixou para ela. Minha mãe ainda não era aposentada. Ainda não tinha nem completado 55 anos. Era bem jovem ainda. Então eu a incentivava a viajar de vez em quando, em vez de só ficar guardando dinheiro no banco, né? Tinha que aproveitar a vida, enquanto tinha boa saúde. Ela fazia, inclusive, academia, sabe? Dessas com turmas com pessoas de mais idade, e fez muitas amizades nesse lugar. Praticamente não parava mais em casa. E era bom que ela estava se divertindo, aproveitando a vida, fazendo novas amizades também. Eu gostava e, repito, incentivava. Aliás, ela tinha amigas até de outras cidades, só para você ter uma ideia. Tinha uma mulher chamada Fátima. Por exemplo, essa morava em Foz do Iguaçu. As duas viviam se falando por telefone. E essa mulher já tinha até estado ali na nossa casa uma vez. Tinha vindo para cá e depois as duas foram à praia e passaram a semana inteirinha lá na praia. E aconteceu que a mãe foi passear lá na casa dela, dessa Fátima, lá em Foz do Iguaçu. Foi toda animada, falou inclusive que iam me trazer um presente lá do Paraguai. Só que fazendo 4 dias que ela estava lá, aconteceu o inimaginável. Quando recebi aquela ligação de um número desconhecido, jamais podia imaginar que fosse justamente a amiga da minha mãe me ligando. E aí, sabe, boa tarde, é o Caio, filho da Catarina? Sim, sou eu. Quem está falando? A Fátima, aqui de Foz. Tua mãe está passeando aqui na minha casa. Você está sabendo disso, né? Sim, claro, tô, mas o que houve? Então, aconteceu um problema meio grave com ela. Grave? Mas o que foi? Como é que tá minha mãe? Agora ela tá bem, mas precisou passar por uma cirurgia de emergência. Olha, eu fiquei muito aflito quando vi aquilo, mas eu fiquei desesperado. Segundo a Fátima, minha mãe tinha sofrido um princípio de infarto e precisou ser levada com urgência até o hospital para passar por um procedimento de desobstrução de uma artéria. Ela, inclusive, ainda estava internada. E ela mesma foi quem pediu para a Fátima ligar para mim, falar comigo, né? Para ver se eu tinha como buscá-la de carro. Segundo a Fátima, minha mãe estava fora de perigo, mas ainda ia ficar no hospital mais aquele dia. Apesar de saber que ela estava bem agora, naturalmente que fiquei muito nervoso. Preocupado assim de um jeito. Quando que eu podia imaginar que isso ia acontecer? Minha mãe esbanjava a saúde, fazia academia. Sabe, é para se ver que ninguém está totalmente livre. Não adianta só fazer exercício e ter uma alimentação regrada. Não basta. Conversei com meu chefe no serviço, expliquei a situação e ele me deu o resto daquela semana de licença. Aí fui até Foz do Iguaçu buscar a minha mãe. Antes, naturalmente, conversei com ela pelo telefone. Ela me garantiu que estava bem. Não era para eu me preocupar. Enfim, cheguei no fim da tarde. Conheci a Fátima, a amiga da minha mãe. Até porque ela, quando havia estado aqui, eu não estava em casa. E descobri que ela era separada. Tinha uma filha que morava ali com ela. Só que a filha não estava em casa quando eu cheguei. Estava trabalhando.
Felizmente a mãe estava bem. Já estava até rindo. Comentando a situação assim, pelo que tinha passado, até como se fosse uma coisa divertida. Eu, hein? Até que à noite, a filha da Fátima chegou. E uma coisa eu digo. Eu olhei para essa menina e já achei a coisa mais linda do mundo. Era uma garota que, além de bonita, exalava delicadeza, sabe? Um sorriso de arrebatar. Fomos apresentados. Seu nome era Flávia, nos cumprimentamos. Aí ela comentou: ah, então você é o que é o Caio, é? O famoso filho da dona Catarina? Famoso eu? Eu não sou famoso não, mas sou Flávio. O que a tua mãe fala de você pra gente aqui, você não tem ideia. De tanto ouvir falar no teu nome, já estava curioso para te conhecer, viu? É a primeira vez que você vem a Foz? Falei que sim, que não conhecia nada da cidade. E ela então falou que se eu quisesse, poderia me levar a alguns lugares lá interessantes. Enquanto a gente conversava, nossas mães ficavam só observando e cochichando. O fato é que gostei muito de conhecê-la de saída. Além de bonita, simpática, eu estava cansado. Tinha dirigido o dia todo, mas não tive como recusar o seu convite para sair um pouco depois do jantar. Fomos a um lugar tão bacana, cheio de gente. Pedimos um refrigerante e ficamos ali conversando. Naturalmente que falamos sobre o problema de saúde que a minha mãe havia tido, do susto que a gente passou. Depois, naturalmente que ela fez perguntas sobre a minha vida em Curitiba. Quando ela me falou que não tinha namorado, porque eu perguntei, né? Que já estava sozinha há algum tempo. Me bateu aquela sensação de, olha, aproveita. Também estava solteiro. Apesar de que havia terminado um namoro não fazia muito tempo, nem um mês ainda, estava sozinho. Tudo era meio recente. Desde o começo, deu para sentir aquela coisa gostosa ali entre nós dois. Eu me interessei por ela já no instante em que a vi. E a não ser que estivesse enganado, ela também me olhava com um jeito de quem estava interessada também. Aí foi mais fácil, né? Porque a gente começou a se aproximar e de repente aconteceu um beijo. Quando que eu podia imaginar que isso fosse acontecer? E assim, tão rápido. Eu tinha viajado para lá só para buscar minha mãe. E no fim, acabei conhecendo aquela garota. Ela queria saber quando que eu estava pensando voltar para Curitiba. Eu falei que a minha ideia era pegar a estrada já no dia seguinte, de manhãzinha. Mas aí ela sugeriu: por que você não fica até o final de semana? Aí domingo vocês vão, né? Aí a gente pode ir a outros lugares, eu posso te mostrar a cidade. Vir a Foz e não ir via as cataratas, por exemplo, convenhamos, né? Ela nem precisou de muito argumento para me convencer. Bastava mais um beijo e eu concordaria com qualquer coisa que ela propusesse. Minha mãe gostou da ideia. Assim eu também poderia aproveitar a cidade junto dela, né? Na sexta-feira, à noite, fomos, eu e a Flávia, até um lugar bem bacana também. Mas aí a ideia, pelo menos na minha cabeça, era de ir além. E não é que aconteceu? Tanto aconteceu que foi tudo até mais rápido do que eu poderia imaginar. Não mais rápido do que eu queria, porque eu já estava querendo desde o começo. Acabamos indo até pra cama no fim da noite. Até isso rolou. E olha que eu não esperava, assim, uma resolução, sabe, tão rápida. Mas, olha, foi uma coisa tão bonita. Fazer amor com ela foi um sonho.
Olha, eu nunca tinha me interessado tanto, com tanta intensidade por alguém, e muito menos assim tão rápido. Tinha acabado de conhecê-lo. No sábado, ela não trabalhava e fomos então visitar as cataratas. Fomos só nós dois e pudemos curtir o dia todo juntos. Olha, eu sinceramente não sei nem o que aconteceu comigo direito. Repito, nunca tinha me acontecido antes de eu ficar vidrado em alguém assim, mas com tanta intensidade e com tanta rapidez. Além da beleza, tinha mais alguma coisa que nem eu mesmo sabia explicar. Passamos o sábado todo juntos e acabamos passando a noite juntos mais uma vez. Só que dessa vez, em vez de irmos ao motel, acabamos dormindo ali mesmo, no quarto dela. Imagine a cara das nossas mães quando nos viram saindo juntos do quarto no outro dia. Evidente que ela já sabia que a gente tinha ficado junto. Olha, foi tão difícil a despedida, porque quando você se interessa e se encanta assim por uma pessoa tão rápido e de uma maneira tão intensa, sabendo que no outro dia vai ter de se separar, não é fácil. Foi muito difícil a despedida. Minha vontade era ficar mais o domingo ali com ela. Na verdade, se pudesse, nem viria embora. Ou então a traria junto comigo, né? Tomamos café de manhã e já nos despedimos assim de uma maneira bem desagradável. Repito, foi uma despedida muito triste. Sabe aquele vazio que dá na gente antes mesmo de pegar a estrada? Não esperava que fosse já sentir tanta saudade. Como trocamos telefones, a gente ia se falar, né? Através do celular. Minha mãe, é claro, quis saber de tudo, né? Foi praticamente toda a viagem me fazendo perguntas sobre aquele nosso encontro, meu e da filha da amiga dela. Na primeira parada que fizemos, mandei mensagem, dizendo que já estava sentindo muito sua falta, morrendo de saudade, e ela respondeu que estava se sentindo igualzinha em relação a mim. Depois que chegamos, essa se tornou a minha rotina. Trocar mensagens, fazer chamadas de vídeo, até que, tempos depois, ela decidiu vir passar o final de semana aqui comigo. De novo foi maravilhoso. Principalmente porque a minha mãe não estava em casa. E podemos ficar assim bem à vontade. A casa toda pra gente. Depois que ela voltou lá pra Foz, eu já não tinha mais dúvida de que estava apaixonada. Só pensava nessa mulher. Só dava ela na minha cabeça. Tempos depois, eu voltei lá em Foz. Foram 2 dias memoráveis que mais uma vez passamos juntos. Até a minha mãe foi comigo para visitar a amiga. Olha, o pior momento era quando chegava a hora de pegar o carro e ir embora. Era tão difícil dar aquele último abraço, aquele último beijo. A viagem de volta era terrível. Eu sempre voltava com aquele aperto na garganta, aquele vazio. Mas, pelo menos durante os primeiros tempos, era daquele jeito que podia ser, né? Nosso namoro prosseguiu, eu ia para lá quando dava, já ela esteve aqui apenas aquela única vez. Depois não veio mais. Perto de completarmos 7 meses juntos, embora separados, né, geograficamente, não sei, eu comecei a sentir uma mudança no jeito dela comigo. Suas mensagens, por exemplo, deixaram de ser tão frequentes. Ela já não se expressava do mesmo jeito de antes. Não sei, sabe? Podia ser, de repente, impressão minha.
Mas eu tive aquela sensação. Sem contar que, às vezes, ela demorava para retornar as mensagens que eu mandava. Quando eu dizia que amava, por exemplo, ela já não respondia na mesma altura. Naturalmente, comecei a ficar preocupado. Não sei, às vezes, dava até a ideia de que ela estava querendo fugir de mim. Perto de completar 1 mês e meio da minha última estada lá em Foz, a gente conversou. E eu falei que estava pensando em voltar lá, na sexta-feira seguinte. Mas aí, ela veio com aquela novidade. Sexta agora? Puxa vida, Caio, melhor não, viu? É que eu não vou estar aqui. Não vai? Ué, você vai para onde? Ela demorou para responder. E quando respondeu, me deixou ainda mais desanimado. É que a gente combinou de acampar aqui, numa turma. Acampar? Ué, mas não tem problema. Eu posso ir com você nesse acampamento, se for o caso. Ela não se manifestou. Ficou um tempão sem mandar nada. E aí eu insisti. Posso acampar com você? Você me espera chegar? Ela viu a mensagem na hora, mas de novo demorou para dar uma resposta. Até que respondeu. Então, Caio, acho melhor não, viu? Você não conhece o pessoal, vai se sentir deslocado? Acho que foi naquele momento, naquela resposta, que eu tive a certeza de que nada era como antes. A situação era mais séria do que eu imaginava. Fiquei ainda mais preocupado porque, sabe, não havia dúvida. Ela não estava querendo que eu fosse. Que conversa é essa de você vai ficar deslocado? Se a pessoa que te ama tá junto, não tem esse papo não de ficar deslocado. Senti que nosso namoro não ia bem. Ela não queria que eu fosse para lá. Pelo jeito, não queria me ver. Não devia estar nem com saudade. Foi justamente isso o que eu perguntei. Se ela estava com saudade, porque eu estava morrendo. E foi aí que ela respondeu. Olha, Caio, na verdade, eu acho que a gente precisa ser mais franco um com o outro. Sei lá, mas não tá legal. Nosso relacionamento não tá legal, ué? Como assim? Por quê? Ela respondeu e dessa vez respondeu na hora. Melhor a gente terminar, Caio. Eu não quero ficar presa a um relacionamento que não tá me fazendo bem. Se você ainda morasse por aqui, ou eu morasse aí, quem sabe, né? Mas do jeito que tá, não tem como. Eu não quero mais. Olha, eu fiquei tão desesperado naquela hora. Parei de mandar mensagem e liguei. Só que ela não atendeu. Simplesmente mandou outra mensagem, reafirmando tudo aquilo que já tinha mandado escrito, colocando um fim em tudo. Cheguei a dizer que eu ia até lá para a gente conversar pessoalmente, mas ela quase implorou. Caio, por favor, não venha. Eu não vou voltar atrás e, sabe, não vai valer a pena. A tristeza tomou conta de mim. Eu fiquei arrasado. Ela me pediu que eu não fosse, mas eu fui assim mesmo. Cheguei no sábado à noite. Sua mãe estranhou quando me viu ali. Já devia estar sabendo que a Flávia tinha terminado comigo. Ela não estava em casa. Tinha, de fato, ido fazer o tal acampamento. A mãe dela me deixou ficar ali mesmo, na casa, esperando. Só que, a certa altura, ela mandou uma mensagem para a filha, avisando que eu estava ali.
E aí, naturalmente, ela me ligou. Quando atendi, ela já foi falando. A mãe disse que você está em casa me esperando? Ô, Caio, puxa vida, eu não pedi para você não vir. Não adianta ficar me esperando, porque eu só vou voltar na segunda-feira, de madrugada. Volta para Curitiba, tá? Que você vai ganhar mais. Flávia, por favor, não faz isso comigo, vamos conversar. Caio, por favor, digo eu, não insista, realmente acabou. Olha, eu nem ia comentar com você, até porque nem precisava, né, mas... Não queria te magoar, mas... O que é que eu posso fazer, né? Olha, eu já estou inclusive com outra pessoa. Não queria que você sofresse, mas... Você está falando sério? Você está com outro cara? Eu não estou acreditando. Você terminou comigo não faz nem 4 dias. Qual a diferença? 4 dias, 4 meses. O que importa é que acabou. Vai embora para Curitiba, tá? Não vai rolar. Eu falei que estava arrasado, mas acho que não estava, não. Porque foi só naquele instante que eu me dei conta do que é estar no fundo do poço, sem vontade até de respirar. Pensei alguns segundos e percebi que pelo menos ela tinha razão. Não ia adiantar eu ficar ali esperando por ela. Até porque isso seria ainda pior, imagine. Ela chegar acompanhada desse outro cara. Isso se realmente fosse verdade, né? Que ela já estava com outro. Quem garante que não falou aquilo só para me convencer a ir embora, se livrar de mim? O fato é que não sei como consegui dirigir de volta para casa. Quase 700 quilômetros de estrada. Levei quase o dobro do tempo para voltar. Vim parando, pensando se devia voltar ou não. Foi a pior viagem da minha vida. Não sei como consegui voltar vivo. Foi realmente o fim para nós dois. Ela não queria mais. Estava mais do que claro. E eu é que não queria aceitar, né? Depois até tentei falar com ela de novo, mas ela chegou a se irritar comigo. E adivinha? Me bloqueou. Eu não devia ter insistido, até porque... Mas sabe, quando você está numa situação como aquela que eu estava, não adianta, você não segue o bom senso. Você insiste, mesmo a pessoa te escorraçando. Tem que se curar, pelo menos um pouco, daquilo. Para o bom senso voltar a comandar as atitudes da gente. Não tinha mais jeito. Qualquer criança de 5 anos perceberia. Eu a tinha perdido. Por quê? Não sei. A gente namorava assim à distância, mas o que acontecia com ela, acontecia comigo. De maneira que não pode ter sido esse o motivo. Esse outro. Será que ela conheceu esse outro e foi por ele que ela resolveu me deixar? Pode ser. Mas quer saber? Eu até hoje não tenho certeza de que realmente ela tinha conhecido outra pessoa. Dava mais a impressão de que ela queria se livrar de mim. Está completando 10 meses que ela terminou comigo. E eu ainda não consegui superar o acontecido. Ainda penso nela quase com tanta intensidade quanto antes. Penso tanto nessa mulher que meu peito fica apertado quando eu lembro da gente junto. A saudade dilacera meu coração. É tão doído quando você percebe que não tem mais, que qualquer palavra que você diga, qualquer atitude que você tome, nada vai fazer aquela pessoa voltar a ser aquela de antes, te olhar do jeito que olhava,
te beijar do jeito que beijava, sentir tua falta como sentia. Até hoje me pergunto, onde foi que eu errei? Por que ela me esqueceu, deixou de gostar de mim? Ou será que, no caso dela, nunca me amou de verdade? Tudo aquilo que eu pensava que fosse exatamente igual ao que eu estava sentindo, que era paixão, que era amor. No caso dela, era só entusiasmo, era só empolgação.